O ano de 2020 foi intenso, e agora estamos aqui para ouvir os relatos e reflexões de 3 grandes viajantes da nossa comunidade sobre tudo isso que passou. Bora para esse papo? Por onde você estava no auge da pandemia? Teve que ficar presa em algum lugar? Quando começou a pandemia na América, eu tava no Equador, tava num povoado chamado Atahualpa, voluntariando numa granja, um povoado bem pequenininho, cheio de idosos, que estavam bem assustados com o fato de ter uma estrangeira na cidade. Daí eu decidi ir pra Quito, que é a capital do Equador, pra esperar por lá o que ia acontecer, as cenas dos próximos capítulos. Quando eu cheguei na cidade, fui assaltada, levaram meu documento, então eu não tinha nenhuma documentação válida pra estar no Equador ou para seguir viagem. E para voltar pro Brasil, fizeram um documento especial para mim que só me dá autorização para retornar. Então eu não poderia ir para nenhum outro lugar a não ser pro Brasil. Daí eu acabei decidindo por ser repatriada e aí voltei pro Brasil dia 31 de março num voo humanitário. Foi o primeiro voo fretado da história do Itamaraty. Quando a notícia de pandemia estourou no Brasil, eu tava no Brasil. E aí lendo as notícias, tipo na Europa, tava muito sério já, né? Eu tive 2 dias pra dar tchau online pra minha família, pegar o voo e ir pra Inglaterra. Então não fiquei presa, mas poderia ter ficado se eu não tivesse voado imediatamente, porque as coisas estavam muito incertas, né? No auge da pandemia, eu resolvi começar uma viagem pelo Oriente Médio. Eu cheguei no Líbano no dia 12 de março, fui pro hostel. Quando eu acordei de manhã, que eu fui falar com a galera na recepção, tipo, e aí? O que tem pra fazer, né? Onde que eu vou? A mulher olhou pra mim e falou, tipo, hoje é o primeiro dia de lockdown. Aí eu fiquei, ok. E anunciaram que o aeroporto ficaria fechado por 2 semanas. Aí naquela época, assim, a gente não tinha muita noção, né, do quão longo termo seria tudo isso, né? Então eu falei, 2 semanas, eu espero, eu já ia ficar aqui esse tempo mesmo, né? Então não tem problema. E aí eu não fui embora. Eu fiquei no Líbano e eu acabei ficando no Líbano 4 meses. Eu gostei muito da experiência. Pra todo mundo que eu conto essa história, as pessoas ficam meio, oh meu Deus, você ficou no Oriente Médio durante a pandemia. Pra você, o ano de 2020 mudou o significado de viajar? Sim, eu acho que pra todo mundo, se não a maioria das pessoas, né? 2020 trouxe esse ressignificado pra muita coisa na nossa vida, não só em termos de viagem, né? Eu vivia viajando de forma muito pipoca, assim, eu gosto de falar que eu vivia como pipoca. Eu ficava 3 dias num lugar, 4 dias no outro lugar, fazia sempre tudo muito correndo, tipo checklist mesmo de pontos turísticos, sabe? 2020 me trouxe uma sensação de que, cara, menos correria e mais aproveitar o que você tem. 2020 trouxe essa consciência de que as coisas podem mudar de uma hora pra outra. É muito importante que a gente esteja presente, né? Sim, 2020 me trouxe esse ressignificado e eu venho me perguntando muito do porquê que eu viajo. Mais e mais eu venho tentando entender, tipo, propósito nas minhas viagens, né? Não só mostrar, eu sou criadora de conteúdo, mas não só mostrar no YouTube, mostrar no Instagram, mas também o que aquela viagem transforma dentro de mim. 2020 me mostrou muita coisa nova e me mostrou muita coisa nova sobre viajar. A primeira delas é que eu não posso ser feliz só viajando, sabe? A minha felicidade não pode depender só disso. Eu aprendi a buscar outras formas de me sentir bem. Eu refleti e identifiquei o que eu gosto quando tô viajando. Daí eu passei a fazer coisas que me ofereciam essa mesma sensação. Eu aprendi durante a pandemia a fazer yoga e também macramê. Daí em setembro eu voltei a viajar, mas de uma maneira nova, viajando mais lento, com outros propósitos. 2020 fez a gente pensar um pouco nos nossos privilégios, assim, eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem uma mania de se rebaixar, né? E a gente sempre acha que, o nosso passaporte é horrível. E, tipo, hoje eu vejo como a gente era livre, né? Tipo, a gente tinha tanta liberdade de ir pra tantos lugares. Quando eu penso na forma que eu viajava em 2019, que eu, tipo, chegava num país e falava, olhava em volta, falava, qual país que tem aqui em volta? Vou naquele ali. Então tá, tipo, hoje em dia pensar isso é algo totalmente inimaginável, assim, né? Acho que me fez repensar meus privilégios nesse sentido e também em todos os outros sentidos, assim. Eu perdi o meu emprego durante a pandemia, né? O meu
cliente para quem eu fazia freelance perdeu o trabalho dele, então eu perdi o meu também. Me fez pensar nesse privilégio, porque era um trabalho que eu reclamava de fazer antes, sabe? Eu ganhava em euro e eu ficava reclamando. E aí quando eu perdi, eu aprendi a dar valor. Então acho que o ano de 2020, de uma forma geral, é isso, assim. Fez a gente dar valor àquilo que a gente tinha antes. Qual foi a sua história mais marcante durante esse ano? Eu acredito que ter voltado pro Brasil e ter tido a chance de encerrar ciclos que eu achei que eu não tinha ainda capacidade para fechar foi bem importante pra mim, foi bem marcante. Eu tava realmente fugindo de algumas coisas aqui no Brasil. Eu saí de viagem depois de uma separação e eu sinceramente não achei que eu tivesse pronta pra voltar e encarar tudo que eu precisava. E na realidade, quando eu voltei, foi muito mais fácil do que eu tava imaginando. Então eu pude tirar um peso que tava em cima de mim e agora eu me sinto muito mais leve. Eu voluntariei, eu fiz um voluntariado numa terceira cidade dentro do Líbano, um hotel 4 estrelas que estava praticamente vazio, era uma vida muito boa, todas as refeições inclusas, a proximidade com o anfitrião, né, durante a pandemia é diferente, assim, tipo, você fica muito mais próximo, ele se abre muito mais com você, e aí um dia o meu anfitrião me levou no vilarejo do meu bisavô. Foi tipo assim, eu já tinha contado pra ele que o meu bisavô era libanês, da onde que ele era e tal. E aí um belo dia eu tava, sei lá, dando aula, fazendo alguma coisa, ele parou e falou assim, vamos pegar o carro e vamos lá na vila do seu avô. Eu tipo, quê? Como assim? E aí a gente foi, tipo, no topo de uma montanha, muito lindo o caminho, e eu dirigindo, e aí eu contando pra ele a história da minha família, a gente subindo aquela montanha. A história mais marcante desse ano foi ter feito voluntariado com meu irmão. Eu convidei ele pra fazer um voluntariado em Cabo Frio e foi uma experiência incrível, assim. Foi muito legal pra ter uma conexão maior com meu irmão. Eu já moro na Inglaterra há 5 anos, então ter tido esses 6 dias direto com meu irmão foi, assim, uma coisa pra mim muito incrível, e há muito tempo que a gente não tinha esse tempo só pra gente. Mas uma coisa que eu preciso mencionar é que essa pandemia, ela me fez ficar em casa, né, direto por 10 meses. E essa foi a primeira vez em 5 anos de relacionamento que eu fiquei 10 meses direto com o meu marido. Eu nunca tinha ficado um tempo tão grande sem viagens no meio. Então isso aí vai aí pro diário. Se você não podia falar sobre viagem, sobre o que falou? Como o seu projeto seguiu em frente? Falei justamente sobre viagem. Falei sobre a importância de mudar o sentido de viajar. Compartilhei coisas que as viagens me ensinaram. Falei, nossa, um montão de coisa. Falei sobre amor livre, sobre consumo consciente, sobre relação de trabalho, sobre amor próprio. Falei da vida. Eu falei muito sobre autoconhecimento. As pessoas tentarem se conhecer primeiro antes de tentar buscar respostas nas viagens. Eu acho que a gente acaba colocando um peso muito grande nas viagens que a gente faz. Às vezes acaba por não ser uma coisa fluida, sabe? Porque você fica buscando aquelas respostas e na verdade era pra vir naturalmente. Qual vai ser seu maior desejo de virada de ano? Que todo mundo receba essa vacina até junho de 2021. Pudesse ter, assim, uma calcinha escrito vacina, é isso, porque dizem que quando você usa a calcinha com a cor, no caso, no meu vai ter escrito vacina, realiza. Você tem algum voluntariado dos sonhos que ainda não realizou? Ai, tenho. Trabalhar com crianças. Pode ser por aqui no Brasil, pode ser lá na Colômbia, pode ser em qualquer lugar. Criança de todas as partes precisam de apoio. Eu tô num voluntariado dos sonhos, assim, eu tô fazendo um voluntariado numa fazenda de cavalos, que é um voluntariado que eu já tava de olho nele tem um tempo. Eu gosto muito de animais e é uma coisa totalmente fora, assim, da minha área de conhecimento, assim. Se tudo melhorar, o voluntariado que eu quero muito fazer é voluntariado mais diferentão, sabe? Fora dos centros urbanos e mais, assim, conectado com a natureza. A Amazônia, assim, é um lugar que eu quero muito conhecer e fazer voluntariado lá eu acho que seria incrível. Se te chamassem para fazer um documentário sobre 2020, qual título você daria? Corra que 2020 vem aí. Péssimo. Ninguém veria esse documentário. O lado bom de 2020.